E aí pessoal, tudo bom com vocês? Então, nesse vídeo de hoje a gente vai falar sobre limites de funções de duas variáveis, tá? Bem, a definição formal, eu vou precisar enunciar a definição formal, é parecida com a definição formal de limites de funções de uma variável, só que na prática, calcular, determinar se o limite existe ou não, a gente vai ver vários exemplos e a gente vai ver que tem uma sutileza, tem uma diferença entre limites de funções de duas variáveis para limite de funções de uma variável só. É muito mais simples que de uma variável só, tá certo? E aí eu já vou dar spoiler, né? É porque quando a gente faz o limite de uma função de uma variável só, né? Você faz x tender para a, o x só pode ir para ou pela direita ou pela esquerda. Tá? Ele só tem essas duas direções, não tem outro sentido, inclusive. Tá? Mas quando você está no plano e você tem um ponto AB, um ponto XY pode tender para esse AB por infinitas formas, tá certo? A gente vai ver isso, eu já estou dando spoiler, porque eu não, e aí eu vou deixar vocês com a aula, tá bom? Então vamos lá. Bem pessoal, então hoje nós vamos falar sobre limites e continuidade de funções de duas variáveis, tá? Embora que a ideia seja parecida, de limites e continuidade de funções de uma variável, e algumas propriedades até, digamos assim, são herdadas, tá? A gente vai ver que tem algumas sutilezas que a gente tem que prestar mais atenção aqui do que no caso de função de uma variável, tá? Então vamos lá para a definição. Seja f uma função de duas variáveis com domínio D, que contém pontos arbitrariamente próximos de AB, certo? Dizemos que o limite de f de xy, quando xy tende para AB, é L, e escrevemos lim xy tendendo para AB, f de xy igual a L, se para cada epsilon positivo, para cada número epsilon positivo, existir um outro número positivo, delta, tal que o módulo de f de xy menos L menor do que epsilon acontece sempre que o zero menor do que, sempre que acontecer essa desigualdade que é zero menor do que a raiz quadrada de x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado menor do que delta, certo? Bem, o que é que isso aqui está dizendo? Tá? Isso aqui pode parecer muito complicado, mas não é tão complicado assim, porque basicamente isso aqui, olha, é a distância de L para f de x, ou de f de xy para L, tá? E esse daqui é a distância, eu estou usando uma notação assim, diferente, D, né? Mas assim, quem já viu geometria analítica vai estar mais acostumado com isso. Embora que aqui, tá pessoal, seja a distância entre dois números, aqui é a distância entre dois pontos e aqui é a distância entre dois números. Então basicamente o que eu estou dizendo é o seguinte, olha. Para cada número epsilon positivo, deve existir um delta positivo tal que a distância de f de xy para L é menor do que epsilon sempre que acontecer da distância de xy para AB, sempre que a distância de xy para AB for menor do que o delta. Maior do que zero significa que eu não estou considerando o xy igual a AB, tá? Não me importa quando o xy é igual a AB, não me importa, tá certo? Bem, em outras palavras, como a gente já espera, isso aqui significa que eu posso tornar os valores de f de xy tão próximo de L quanto eu queira. Para isso, basta tornar os valores de xy suficientemente próximos do ponto AB, mas não me importando, claro, o caso onde o ponto xy é igual ao ponto AB, tá certo? Ok. Bem, eu ainda botei aqui em mais outras palavras, tá pessoal? E aí eu roubei a ideia do Stuart, tá? Que é o seguinte, sim, tem uma outra notação, veja que eu usei uma notação aqui e outra aqui embaixo, tá? Que aqui, olha, eu estou botando o ponto xy tendendo para o ponto AB, aqui eu estou botando x tendendo para A, y tendendo para B, tá? São duas notações diferentes, mas expressa a mesma coisa, tá? Então, em outras palavras, o limite de f de xy, quando xy tende para AB é igual a L, isso indica que os valores de f de xy se aproximam do número L à medida que a gente faz o xy se aproximar do ponto AB. Quando eu digo se aproximar, eu não me importo quando o xy é igual
a AB, né? Ao longo de qualquer... Eu faço XY se aproximar do AB ao longo de qualquer caminho que esteja no domínio de F. Eu botei qualquer caminho aqui em vermelho para chamar a atenção, porque isso é um probleminha comparado a funções de uma variável. Quando a gente fazia o x tendendo para A num limite de uma função de uma variável, o x tendia para A ou pela direita ou pela esquerda, acabou-se. Só que quando eu faço um ponto xy tender para um ponto AB, aí existem infinitos caminhos que você pode fazer esse xy tender para B. Né? Pode ser horizontalmente, verticalmente, na diagonal, por um caminho torto, digamos assim, e assim vai. Tá? Eu fiz um desenho aqui, pessoal, só para a gente ver a ideia geométrica. E a ideia geométrica é o seguinte. Então, dizer que o limite de f de xy, quando xy tende para B é igual a L, significa o quê? Olhando para o gráfico, significa o seguinte, olha. Que se eu quiser que o valor de f de x esteja bem pertinho aqui, né, num intervalozinho de L menos epsilon, L mais epsilon, se eu quiser que o valor de f de x esteja bem aqui, eu só preciso tomar os valores de xy bem pertinho, e aqui vou botar assim porque é um círculo, né? Dizer que eu vou botar até um círculo maior, não, vou deixar esse mesmo, tá? Esse aqui é um círculo de raio delta, tá? Então, o que eu quero dizer é o seguinte, para que o f de x esteja aqui bem pertinho do valor L, basta eu tomar o valor de xy, né? Dentro de uma circunferência com um raio bem pequenininho aqui, pertinho do AB, certo? Então, basicamente é isso, né? Se o xy estiver aqui, né, o ponto vai estar aqui, mais ou menos aqui no gráfico, e o f de x vai estar aqui nesse intervalozinho, tá certo? Então, posso fazer os valores de... Eita, que aqui tem um errozinho, né? f de xy, tá, pessoal? f de xy. Então, para tornar os valores de f de xy bem pertinho do L, basta eu pegar o xy aqui bem pertinho do AB, né? Tá bom? Bem, e aí, pessoal, para fazer alguns limites, eu já vou usar uma propriedade que a gente vai ver já já, certo? Só para facilitar, para ficar o vídeo mais dinâmico, digamos assim, tá? A gente vai ver já já que a gente pode aplicar a regra da substituição direta para funções polinomiais e racionais de duas variáveis, desde que o ponto AB esteja no domínio da F. Tá? Veja que funções polinomiais de duas variáveis são funções desse tipo, né? Que você só tem potências, né, do xn e yn podendo estar multiplicado. Isso aqui é um polinômio de duas variáveis. Tá? Nesse caso, esse daqui, por exemplo, é de grau 5, porque aí o grau do polinômio, para você ver, o grau de cada monômio seria, o grau desse monômio é 4, mas o desse é 5. Porque tem um grau 2 no x e um grau 3 no y. Então, esse monômio é de grau 5, esse de grau 2, esse de grau 3, esse de grau 4. Então, isso aqui, por exemplo, é um polinômio de grau 5, que é o grau do maior monômio, de duas variáveis. Tá? E aí a gente vai ver já que tanto funções polinomiais de duas variáveis quanto funções racionais de duas variáveis são funções contínuas em todo ponto do domínio. Tá? Quando eu digo isso, quando você pensa em funções racionais é a divisão de dois polinômios. Então, desde que o denominador não zere numa função racional, eu posso aplicar direto aqui os valores de x e y. É isso que a gente vai chegar já já. Eu já vou usar essa propriedade. Então, por exemplo, o limite, quando xy tende para 1 menos 1 de x à quarta, mais x ao quadrado y ao cubo, menos 2xy, menos 3y ao cubo, mais 2xy ao cubo, tá? Como isso aqui é um polinômio, é uma função contínua, basta então eu aplicar aqui os valores de x igual a 1 e y igual a menos 1. Fica 1 elevado a 4, né? 1 elevado a 4, mais 1 ao quadrado, que é 1, vezes menos 1 ao cubo, né? Que é menos 1. Eu já poderia fazer direto, né, pessoal? Eu vou fazer um pouquinho mais direto, tá? Então, 1 à quarta é 1, 1 ao quadrado é 1, menos 1 ao cubo é menos 1, então 1 vezes menos 1 é menos 1. E aqui fica menos 2 vezes 1 é menos 2, só que vezes menos 1, menos 2 vezes 1 dá menos 2, só que vezes menos 1 dá 2. Então, mais 2, e aqui fica menos 3 vezes menos 1 ao cubo é menos 1. Então, menos 3 vezes menos 1 dá mais 3, e aqui 2 vezes 1 dá 2, vezes menos 1 ao cubo, né? Menos 1 ao cubo é menos 1, então fica menos 2. Então, aqui tem 2 menos 2, 1 menos 1, e esse limite aqui é igual a 3, tá? Então, tá bem facinho, né? Começa assim, claro, né? Bem facinho, depois aqui a gente vai melhorando. Veja, mais uma vez, aqui é uma função racional,
de duas variáveis, que é polinômio sobre polinômio, mesmo de duas variáveis é polinômio sobre polinômio, tá? E a minha preocupação é, se eu aplicar direto aqui o zero denominador, bem, o x igual a 0 e y igual a 1, né? O x, esse aqui fica 0, mas esse aqui fica 1, então o denominador dá 1, então não tem problema nenhum. Aqui eu posso substituir direto, vai ficar 0 ao quadrado vezes 1 sobre 0 ao quadrado mais 1, né? E isso dá quanto? Dá 0 sobre 1, que é 0, tá bom? Bem, só que o problema esses exemplos são os exemplos fáceis, é quando existe o limite, é tudo bonitinho, é só substituir. Tá? A gente vai ver agora alguns exemplos de que o limite não existe, e aí mais uma vez é esse momento que a gente tem que só prestar um pouquinho mais de atenção do que quando é limite de uma variável só. Bem pessoal, então agora a gente vai ver uma observação que é muito importante, porque a gente vai começar a ver agora a diferença entre limites de funções de uma variável, né, para esse nosso conceito de limites de funções para duas variáveis, tá? Funções com duas variáveis, tá? Então, veja só, o que acontece é o seguinte, quando a gente tem função com uma única variável, e a gente faz o x tender para um valor A, e a gente faz o x tender para um valor A, só existem duas direções possíveis, né, para x tender para A, ou seja, só existem duas direções que você consegue aproximar o x de A, ou pela direita, né, que são valores maiores do que A, ou pela esquerda. E isso, mais uma vez, quando a gente está com uma única variável, tá? E aí eu quero lembrar vocês que vale aquela propriedadezinha, né, que se os limites laterais são diferentes, então o limite não existe, certo? Se os laterais são diferentes, então não existe o limite de f de x quando x tende para A, tá certo? Eu deixei um espaçozinho aqui só para, né, vocês lembrarem, né, você tem uma reta real, a gente tem a reta real, e aí você tem um número A aqui, o x só em R, né, quando você está com a função de uma única variável, o x só tem para como se aproximar, né, ou vindo pela esquerda ou vindo pela direita, tá certo? Quando a gente está com funções com uma única variável. Bem, o que acontece agora aqui, quando a gente está com funções de duas variáveis, é que complica bastante, porque agora eu posso fazer esse ponto xy se aproximar do ponto AB por infinitos caminhos, não é só direção, porque quando eu penso assim, direita ou esquerda, isso aqui é direção, né? O caminho seria essa reta. Tá? Veja que só tem um caminho e aí eu tenho duas direções, ou pela direita ou pela esquerda. Quando eu penso em me aproximar um ponto xy do ponto AB, tá? Existem aí infinitos caminhos e direções. Né? O que eu estou dizendo é o seguinte, você tem um ponto aqui AB, eu já deixei aqui pronto. Claro, você pode se aproximar por um caminho assim, bem troncho. A gente vai ver, eu vou botar até de roxo aqui. A gente vai ver que geralmente a gente tenta se aproximar primeiro de um jeito horizontal. Depois a gente pode se aproximar de um jeito vertical, né? Mas a gente pode se aproximar também por retas diagonais. E de maneira bem mais geral, pessoal, a gente pode se aproximar disso por qualquer curva, né? Eu já comecei aqui com um caminho bem troncho. A gente pode se aproximar disso por qualquer curva, né? Poderia ser uma parábola, tá entendendo? A gente pegar pontos aqui, xy, que se aproxima do AB, né, por uma curva assim qualquer. Existem infinitas curvas, só de reta existem infinitas. Tá? E se você pensar que pode ser qualquer curva, qualquer um que vá se aproximar, que faz o xy se aproximar do ponto AB, né, a gente já percebe aqui uma situação um pouco mais delicada, né? Que eu não vou olhar só se dois limites laterais são iguais, como a gente via lá em limites de funções de uma variável só, tá? Mas, por outro lado, a gente tem pelo menos um resultado que garante a não existência, ele não garante quando existe, né? Com funções de uma única variável, a gente tinha existência, os limites laterais são iguais, se e somente se o limite existe, né? Mas aqui a gente só tem a não existência, tá? E a afirmação, né, que na verdade é um resultado, digamos assim, se a f se aproxima de um L, quando xy tende para AB ao longo de um caminho C1, e se a f de xy se aproxima de um M,
quando o xy se aproxima de AB por um outro caminho C2, e esse L for diferente desse M, então não existe o limite de f de x, y, quando xy tende para AB, tá certo? Então, se eu fizer o xy se aproximar do AB por um caminho, o resultado do limite dá de um jeito. Se eu fizer por outro caminho, o resultado do limite dá de outro jeito, então o limite não existe, tá? Mas aí, mais uma vez, o problema é que aqui existem infinitos caminhos e meio que, se eu achar 2 que dá diferente, eu sei que o limite não existe. Mas se eu achar 2, 3, 4, 10 que deu igual, eu não posso afirmar que o limite existe, certo? Porque você pode fazer 1000, né? Mas existem infinitos, pode ser que no 1001 desse diferente, tá? Mas se achar 2 que o limite deu diferente, então o limite não existe. Isso já vai ajudar a gente bastante. E aí vamos lá fazer alguns exemplos e aí vocês vão perceber o que é que eu quero dizer com essa minha afirmação. Então, o exemplo diz o seguinte: determine o limite se existir ou mostre que o limite não existe, tá? E o primeiro limite que a gente vai calcular é o limite quando xy tende para 0, 0, de y elevado a 4 sobre x a quarta mais 3y a quarta, tá? E aí o que acontece é o seguinte, pessoal, eu vou aqui esboçar o plano cartesiano para vocês entenderem o caminho que eu vou fazer o xy ir para 0, tá? Não é o gráfico da função, é o que eu vou fazer aqui, vou pegar dois caminhos, tá? Do xy indo para o 0, 0, tá? Então a minha ideia, pessoal, inicial, e aí geralmente a gente começa assim, é o seguinte: eu vou fazer o xy se aproximar do 0, 0 pelo eixo x. Lembra que o eixo x é a reta y igual a 0, tá certo? Então eu vou considerar primeiro esse caminho, que é o caminho y igual a 0, tá? E vou fazer o x tender para o 0, 0. E aí, claro, eu pego o y igual a 0 constante e faço o x tender para 0, eu estou me aproximando do 0, 0. Mas isso é apenas um caminho. Vamos ver o que é que vai acontecer. Então, vamos nos aproximar, né, do 0, 0 pelo caminho y igual a 0. Então, primeiro consideramos o caminho y igual a 0, que é o eixo, né, é o eixo x, vou botar aqui do lado, tá? E se y igual a 0, então f de x 0 quanto vale? Né? O que eu estou chamando de f de xy é essa função aqui. F de x 0 vale quanto? Tá? O y é 0, aqui é 0, vai ficar o quê? 0 sobre x a quarta, o que dá 0 para todo x diferente de 0. Se você não conhece esse símbolozinho aqui, ele significa para todo. Então, para todo x diferente de 0, eu não me preocupo quando x é igual a 0, porque eu estou fazendo x tender para 0, então o valor de x igual a 0 não me interessa aqui na função. Então, para todo x diferente de 0, isso aqui vale 0. Logo, eu concluo que f de xy, deixa eu já escrever aqui, né, na minha edição. Então, pessoal, logo, f de xy, ele tende para 0 quando o xy tende para 0, 0 ao longo do eixo x. Lembra que o eixo x é a reta y igual a 0. Então, por esse caminho, quando eu faço o xy indo para 0, a f de xy vai para 0. Agora eu vou considerar, vou botar aqui de vermelho, o caminho, que é o outro mais comum de a gente pensar, né? Que seria o eixo y. Né? Eu vou fazer o xy ir para 0, 0 ao longo do eixo y. Lembra que o eixo y é a reta x igual a 0. Tá? Então, vou fixar o x igual a 0 e vou fazer o y tender para 0 e vamos ver o que é que acontece. Tá? Então, mais uma vez, eu vou usar aqui minha edição para escrever. Consideremos o caminho x igual a 0. Então, consideramos agora o eixo y, né? O nosso caminho agora é o eixo y, que é a reta x igual a 0. E fixando x igual a 0 na função, o que é que eu tenho? F de 0y vale quanto? Olhando para aqui para a expressão, tá? O y, quem é o 0 agora é o x. Isso vale quanto? Olha, y elevado a 4 sobre 3y a quarta. 3y a quarta. E aí eu posso cancelar, vai dar 1/3. Isso, mais uma vez, para todo y não nulo, certo? Aí eu tenho um probleminha. Por quê? Quando eu fiz o xy tender para 0, 0 pelo eixo x, eu vi que a função tendia para 0. Né? Na verdade, ela era constante igual a 0. Agora, quando eu faço o xy tender para 0 pelo eixo y, a função é constante igual a 1/3, então ela tende para 1/3. Então, pelo eixo x, ela tendeu para 0. Pelo eixo y, ela vai tender para 1/3.
Uma vez que ela tende para valores diferentes por caminhos diferentes, o limite não existe. Então, né, pessoal, como a função vale 1/3 quando a gente fica x igual a 0, então f de xy tende para 1/3 quando xy tende para 0 ao longo do eixo y, que é a reta x igual a 0. Então, só mais uma vez, tá, pessoal? Então, como a função tende para 0 quando a gente vai pelo caminho, pelo eixo x, mas ela tende para 1/3 quando a gente vai pelo caminho do eixo y, né? Então, como ela possui limites diferentes ao longo de duas retas diferentes, logo o limite não existe, tá certo, pessoal? Esse limite não existe porque quando eu peguei caminhos diferentes, a função se aproximou de valores diferentes, tá certo? Ok, vamos lá fazer o próximo exemplo. Bem, pessoal, então para deixar o vídeo curto, eu parei ele no meio, né? Mas é só o tempo para vocês pararem, respirarem, beber uma água e voltar, tá bom? Então, lembra aí de compartilhar esse vídeo com seus colegas, tá certo? Qualquer dúvida pode deixar aqui nos comentários, que assim que eu puder, tiver tempo, que eu ver, né, eu respondo para vocês, tá? Então, até o próximo vídeo.